Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje a composição química da célula que está na apostila de segundo bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje a gente vai tratar da composição química da célula, que está na unidade 8 da apostila de segundo bimestre de vocês, a partir da página 2. Começando pelas substâncias inorgânicas, a principal, obviamente, é a água, né? É a substância mais abundante em todos os seres vivos, mais abundante no ambiente também, né? E ela é essencial para a presença da vida e para a manutenção dessa vida, né? Porque todas as atividades metabólicas que acontecem nos organismos dependem da água para acontecer, certo? Essa água, ela tem algumas características físicas muito importantes. A primeira característica física da água é que ela funciona como um solvente universal ou quase universal, porque ela consegue dissolver outras substâncias, como a sacarose. E, além disso, ela dissolve compostos orgânicos simples, além de compostos orgânicos neutros. É por esse motivo que ela consegue dissolver outras substâncias, porque ela forma pontes de hidrogênio com essas outras substâncias. Segunda característica física da água é a regulação térmica. Ela age como um moderador térmico. Por isso que os seres que são pecilotérmicos, como peixes, anfíbios e répteis, principalmente os répteis, eles se mantêm mais tempo na água quando a temperatura do ambiente está muito baixa, porque a oscilação de temperatura na água é menor do que a oscilação de temperatura no ar. Tá? Então, ela age como um moderador térmico. Outra característica física da água é que ela funciona no transporte de substâncias, então ela serve de veículo para moléculas e íons que estão em trânsito, que estão se locomovendo através da membrana plasmática. Então ela atua como um meio para reações celulares, né? Para transporte, para troca de substâncias entre uma célula e outra, e facilita as reações celulares. Outra característica física da água é que ela funciona no equilíbrio ácido-base, tá? No meio intracelular, ou seja, dentro da célula, a água se dissocia em íons hidrogênio e íons hidroxila, que conferem, respectivamente, as características ácida, né? O íon hidrogênio dá a característica ácida para o meio, e a hidroxila dá a característica básica para o meio. Então, vai manter um pH neutro ali, mantendo em torno de 7. A última característica física da água é que ela funciona como um lubrificante. Nas articulações, nos óleos, misturada aos alimentos, como a saliva, preserva as estruturas envolvidas em atritos e outros desgastes. Os sais minerais, eles são encontrados na matéria viva sob duas formas, que pode ser imobilizados em estruturas esqueléticas, como ossos, o endoesqueleto de invertebrados, espículas, como, por exemplo, o que dá estrutura à sustentação do corpo das esponjas do mar, é formado por espículas, carapaças, o exoesqueleto que forma a concha dos moluscos, por exemplo, tá? Ou ainda esses sais minerais podem ser dissolvidos na água, formando as soluções intra e extracelulares, e geralmente em forma de íons, e desempenham várias funções, tá? Como a passagem da corrente elétrica de um neurônio para outro, que percorre o corpo humano. Essas concentrações iônicas são de grande importância para a manutenção da permeabilidade, irritabilidade, viscosidade, pH da célula, ou seja, vão ser importantes para a homeostase celular, que é o equilíbrio entre o funcionamento, né, entre o metabolismo de uma célula e outra. Esses são os sais minerais, cujas principais fontes são os alimentos que a gente ingere, né? Então, nós temos aí que ingerir alimentos que contenham esses sais minerais para manter a nossa homeostase. Nós vamos falar das substâncias orgânicas 1. As substâncias orgânicas são aquelas encontradas dentro do corpo dos organismos vivos, tá? E aí, como principais substâncias orgânicas, a gente vai tratar dos carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos.
tá? Começando a falar pelos carboidratos. Eles são moléculas orgânicas mais abundantes na natureza e no corpo dos seres vivos também, e apresentam muitas funções importantes, como, por exemplo, o armazenamento de energia, a constituição das membranas, mediadores celulares, intercelulares, ou seja, mediam a comunicação entre uma célula e outra, componentes estruturais, etc. Tá? Os carboidratos são as principais fontes de energia dos seres vivos e esses carboidratos eles se dividem em 3 grupos, que são esses aqui: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Exemplos de monossacarídeos é a glicose, a frutose e a galactose. Os oligosacarídeos, como por exemplo a sacarose, lactose e maltose. Por exemplo, a lactose é o açúcar natural do leite. E como polissacarídeos, exemplo, amido, glicogênio e celulose. Amido e celulose que existem como reservas nas células vegetais. Monossacarídeos. Eles são as moléculas mais simples, formam cristais, são solúveis em água e não hidrolisáveis. Então, elas se dissolvem na água, mas elas não podem ser quebradas na água, porque elas já são as moléculas mais simples. Tá? Já são, olha, monossacarídeos, é uma moléculazinha só. Como, por exemplo, a ribose, que compõe o RNA, a desoxirribose, que compõe o DNA, frutose, que é o açúcar natural das frutas, galactose, que é quando a gente junta de 2 a 10 monossacarídeos, a gente forma um oligosacarídeos. Tá? Então, oligo é de poucas moléculas de sacarídeos, tá? Então, é formado por 2 a 10 moléculas, são solúveis em água e já são hidrolisáveis. Isso quer dizer que na presença da água, essa molécula de oligosacarídeo sofre lise, sofre quebra, tá? E aí vai quebrar em quantas partes? De 2 a 10 partes. E que partes são essas? Os monossacarídeos. É como se a gente juntasse um Lego, né? Um monossacarídeo a uma pecinha do Lego, a gente junta de 2 a 10, forma um oligosacarídeo. Se a gente juntar oligosacarídeo com outro oligosacarídeo, a gente forma um polissacarídeo. Então, poli de muitas moléculas com ligação glicosídica, tá? Elas já não são solúveis em água e são hidrolisáveis. Se a gente pegar uma molécula de polissacarídeo e fizer a lise, fizer a quebra dela na presença da água, a gente vai chegar nos oligosacarídeos. E se a gente continuar hidrolisando esse oligosacarídeo, a gente chega nos monossacarídeos. Como exemplos de polissacarídeos, a gente tem o amido, que é a substância de reserva dos vegetais, encontrado principalmente em sementes, raízes e caules. O glicogênio, que é a substância de reserva dos animais, encontrado especialmente no fígado e nos músculos. A celulose, que é o principal componente da parede celular das células vegetais e responsável pela constituição das estruturas de sustentação da planta. E a quitina, que é o principal componente do exoesqueleto dos artrópodes, da carapaça dos artrópodes. Falando sobre os lipídios, eles são formados por carbono, oxigênio e hidrogênio. E eles podem conter ainda nitrogênio e fósforo. Esses lipídios, eles são insolúveis em água. Então, se a gente pegar, por exemplo, um exemplo de lipídios são os óleos, né? Se a gente pegar um ml de óleo e colocar na água, né, num copo de água, a gente vai ver que eles não se misturam. O óleo não se dissolve na água, então ele é insolúvel em água. Mas ele pode ser dissolvido em outros solventes orgânicos, como álcool, éter, clorofórmio, acetona e benzeno. Essas substâncias exercem 2 funções principais, que são essas aqui, ó. Reserva energética e estrutural também, né? Reserva, porque constitui a membrana celular também. E a outra função importante
é o isolamento térmico, ela funciona como um isolante térmico, porque esses lipídios eles se depositam na epiderme, né, sob a epiderme dos animais, formando um tecido adiposo, então uma camada de gordura que faz esse isolamento térmico. Por isso que em animais homeotérmicos, como aves e mamíferos, eles conseguem controlar a temperatura interna do corpo, independente da variação da temperatura do ambiente. Porque na pele deles tem uma camada de gordura, de tecido adiposo, que faz esse isolamento térmico. Outras funções dos lipídios, eles realizam funções especializadas, como na composição dos hormônios nos animais. Eles também atuam no transporte e na absorção de vitaminas lipossolúveis. E eles fazem a proteção dos órgãos internos contra choques mecânicos, contra batidas, né? Esses lipídios, eles são classificados em 3 grupos: os lipídios simples, os compostos e os derivados. Falando primeiramente dos lipídios simples, como exemplo, os óleos e as gorduras neutras, que são também chamados de triglicerídeos, são encontrados como substância de reserva em quase todos os tipos de célula animal, especialmente nas células adiposas, que se acumulam, né, na hipoderme e dão essa característica de isolante térmico que eu acabei de falar para vocês. Principalmente nas aves e mamíferos, então principalmente nos animais homeotérmicos, tá? E esses lipídios são compostos que podem sofrer hidrólise e dão origem só a ácidos graxos e álcoois, certo? Isso quer dizer que se a gente quebrar a molécula de lipídio, a gente chega só à composição de ácidos graxos e álcoois. Os lipídios compostos são formados pela união entre um ácido graxo, um glicerol e uma outra substância, tá? Então, se a gente quebrar essa molécula, a gente vai achar outros grupos, além dos ácidos graxos e álcoois, tá? Os mais importantes são os fosfolipídios, que compõem a membrana plasmática das células. E os lipídios derivados funcionam como uma eficiente reserva energética. Eles são insolúveis em água e podem ser armazenados na forma mais concentrada do organismo. Eles se depositam dentro das células, que são as células adiposas, né, que eu falei, inclusive, que as outras aqui também se depositam. E esses lipídios derivados, eles se agrupam em volta dos órgãos e formam uma camada chamada panículo adiposo. O colesterol, que é um tipo de lipídio derivado, certo? A partir desse lipídio, se produzem o estrógeno e a progesterona. O hormônio estrógeno é o hormônio sexual feminino e o hormônio testosterona é o hormônio sexual masculino. Além disso, o colesterol, ele também faz parte das membranas das células dos animais. Esse colesterol, ele se divide em 2 tipos, né? O LDL e o HDL. O LDL, ele é considerado um colesterol ruim. Por quê? Ele tem a função dele normal, ele é sintetizado no fígado, ele vai agir no intestino na hora da digestão, só que conforme ele vai sair do fígado e ser carregado pela corrente sanguínea para agir no intestino, ele começa a se depositar nas paredes, principalmente na parede das artérias, tá? Dos vasos sanguíneos, então. Se eles tiverem muita quantidade circulante no sangue, ele começa a se acumular e formam esses acúmulos aqui, ó, chamados placas de ateroma, ou também placas de LDL. Essa placa de ateroma, ela vai diminuir o fluxo sanguíneo, então aumenta a pressão. Isso é muito perigoso, pode chegar a desenvolver doenças cardíacas, pode chegar a desenvolver infarto, pode ser fatal, inclusive. Tá? Então, por isso que ele é considerado um colesterol ruim. Ó, LDL, logo Deus leva. Ele vem aqui e se deposita na parede do vaso sanguíneo, das artérias, no caso. Agora, o HDL, ele é considerado um colesterol bom. Por quê?
ele vai ser transportado até o fígado para transformar esse LDL em bile para ajudar o organismo a eliminar o excesso de colesterol. Tá? Então, ele vem aqui, ó, o HDL, ele vem e retira esse acúmulo dessas placas de ateroma aqui e leva até o fígado para que possa ser transformado e transportado, excretado junto com a bile. Então, o HDL é considerado o colesterol bom, porque ele tira esse acúmulo do LDL aqui. Então, ó, HDL, colesterol bom, hoje Deus livra. Ele vai pegar e vai tirar esse acúmulo da placa de ateroma e vai levar até o fígado para excretar junto com a bile. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!